Página 63, ponto E, a salvação de Israel. Então, nós estamos falando série de pontos acerca da rejeição de Israel. Então, tudo capítulo 9, 10, 11 tem que ser no contexto de o plano de Deus para Israel. Uma das coisas que eu sempre falo é que a igreja presbiteriana ensina que basicamente as promessas para Israel passaram para a igreja. Os grupos neopentecostais não ensinam isso, mas na prática é isso que eles estão falando, porque eles não têm nenhum problema buscar trechos do Antigo Testamento, que são promessas específicas para Israel, e aplica na igreja. Mas nós sabemos que Deus ainda tem um plano para Israel, e capítulo 11 define isso. Ele fala que Deus ainda tem um plano para Israel, ele não rejeitou de vez Israel como nação, e ainda tem o plano não somente para alguns judeus que são parte da remanescente, mas tem o plano final para Israel. Isso afeta como nós olhamos na igreja, como interpretamos as escrituras, interpreta a nossa visão de escatologia ou profecia. Então, fala aqui, a rejeição de Israel não é total. Em Romanos 11, 1 a 10, nós reconhecemos que Deus ainda tem um plano e ainda há alguns judeus que creem. E de fato ele vai argumentar que sempre foi assim, desde o começo de Israel. Houve incrédulos e pessoas que creram dentro de Israel. Semente 52, Romanos 11, 1 a 6, Deus sempre teve um remanescente dos eleitos entre os judeus escolhidos pela sua graça. Deus sempre teve um remanescente dos eleitos entre os judeus escolhidos pela sua graça. Vamos orar. Deus, nós reconhecemos que tua palavra fala da nossa responsabilidade de crer. O Senhor chama a gente para crer e responder. O Senhor chama a gente de obedecer. Ao mesmo tempo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nós não entendemos como nós somos 100% responsáveis, mas o Senhor é 100% soberano. E nós confiamos que tua palavra ensina tuas verdades. Eu peço, Deus, que o Senhor esclarece essas coisas na nossa mente nesse momento, vendo e maravilhando na tua soberania, mas também reconhecendo a nossa responsabilidade também de responder. Esclarece esses trechos para nós, iluminando nossas mentes para compreender melhor nossa salvação, teus propósitos eternos para o futuro e a essência da tua igreja. Porque eu sei que tudo isso depende do entendimento desses trechos aqui que nós vamos estudar. Colocamos isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, na página 63, semente 52, Romanos 11, 1 a 6, Deus sempre teve um remanescente dos eleitos entre os judeus escolhidos pela sua graça. Nem todos os judeus rejeitaram a Cristo, mas houve uma minoria que o abraçou, incluindo Paulo. De fato, sempre foi a minoria dos judeus que Deus reservou para si mesmo. Então, o que ele está falando que nem todos os judeus têm rejeitado Jesus Cristo. De fato, Paulo falou, eu sou um que não rejeitou, eu sou salvo. Então, ele volta na história de Israel e cita um exemplo do tempo de Elias, em que ele está comprovando que realmente sempre foi assim, um remanescente que foi salvo. Então ele falou que a salvação nunca foi para todo judeu indivíduo, mas para a remanescente que Deus reservou. Fato, sempre foi a minoria dos judeus que Deus reservou para si mesmo. Ele citou o exemplo dos dias de Elias. Essa minoria, o remanescente, incluía indivíduos que Deus tinha escolhido puramente pela sua graça. Nosso alvo na evangelização é encontrar as pessoas que fazem parte desse remanescente. Então, esse remanescente, eu estou falando aqui, aplica os judeus, mas essencialmente esse remanescente também inclui alguns gentios que ele vai falar também que Deus deu. Exercícios e perguntas. Leia 1 Reis 19, 1 a 18, que é o trecho que ele vai descrever. Depois da sua grande vitória sobre o sacerdote Baal, Elias esperava
um avivamento em Israel. Quando Jezabel o ameaçou, ele fugiu e ficou desanimado. Vocês que não conhecem a história tão bem, no Antigo Testamento, Elias, ele orou para eu não vou falar que ele mandou, porque ele fez esse mandamento profético para não chover por 3 anos e meio. E Acabe, que era o rei de Israel, reino do norte, estava casado com uma mulher que chamava Jezabel. Eles estavam promovendo, principalmente por causa de Jezabel, a adoração de Baal. E finalmente Elias apareceu e falou e desafiou Acabe: vamos fazer um desafio entre os sacerdotes e Baal e eu. E ele falou para Israel: quanto tempo você vai ficar entre duas decisões? Se Baal é Deus, serve ele. Se Jeová é Deus, serve Yahweh. Então todo mundo falou: tá bom, mas como? Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos deixar 2 sacrifícios lá, e o Deus que responde com fogo, ele é o Senhor. E claro que os profetas de Baal gritaram o dia inteiro e nada respondeu. E Yahweh respondeu a Elias, mostrando que ele é superior, matou todos os profetas de Baal, e Elias achou que Acabe ia abraçar isso, e ele até correu na frente do carro de Acabe, voltando para Jezreel, que era onde o reino estava centralizado. E Jezabel falou: olha, Deus faz comigo se no fim do dia vocês não são mortos com os profetas de Baal. E Elias ficou: puxa, depois disso, ele ficou desanimado e fugiu. Então esse é o contexto desse ponto em que Deus falou para Elias. Por que Elias desanimou? Como respondeu? Como Deus se manifestou a Elias? Nota que não foi pelo espetacular. Eu acho que esse é um excelente exemplo. Uma pessoa que adora Deus consegue ver Deus nas pequenas coisas. Esse é um bom exemplo disso. E finalmente Deus sempre se manifesta de maneiras espetaculares. Número 2. Qual a ligação entre eleição e graça? Medite nesse conceito. É graça se não é eleição? É eleição se não é graça? Número 3. Agradece a Deus por fazer parte do remanescente e pela sua graça. Agora pergunta, número 1. Deus rejeitou os judeus de vez? A pergunta é assim: pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A ideia desse rejeitar, a ideia é de repudiar. Ele usou um auristo efetivo, meio, no sentido, rejeitou de si mesmo, repudiou seu povo, Laos, o povo de Deus. E está esperando uma resposta negativa, e ele afirmou esse negativo e falou: de modo nenhum, nem pensar, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então a pergunta é que se ele tem rejeitado, ele falou não. E exemplo era da própria vida de Paulo. Ele é israelita, quer dizer, descendente de Jacó, descendente de Abraão também, e especificamente da tribo de Benjamim. Esse é filho da destra, uma tribo muito importante. E Paulo é um exemplo de um judeu que não rejeitou Deus. Então ele está falando a extensão desse rejeição não é universal entre os judeus. Então o fato, se Deus tivesse rejeitado o seu povo, Paulo não teria crido. Então, o fato que Paulo estava dentro dos salvos, seguidores de Jesus Cristo, é evidência que a rejeição de Deus não foi universal entre os judeus e que Deus não repudiou seu povo. Aí, ponto C, o exemplo da remanescente nos tempos de Elias, ele vai dar um outro exemplo. Olhando nos tempos antigos, ele falou e afirmou mais uma vez, versículo 2, Deus não rejeitou seu povo.
a quem de antemão conheceu. Então ele usou a palavra prognosco também, que ele determinou ter um relacionamento com eles. Esse é usado em Romanos 8:29, 1 Pedro 1:20 e 1 Pedro 1:2 e 2:23. A ideia é que ele não rejeitou eles como povo, e como povo, aqueles que ele está dentro desse povo, aqueles quem ele preconheceu ou predeterminou um relacionamento com ele. Então Deus escolheu os judeus, elegeu o povo, mas especificamente aquela eleição se refere a uma remanescente entre os judeus. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, e antes de ler o que ele falou, que a ideia de este insta perante Deus não é que ele exigiu alguma coisa, mas ele implorou Deus contra Israel, quer dizer, ele estava reclamando contra Israel nesse momento. Então, o que as Escrituras diz nesse momento? Que ele estava implorando Deus a respeito dessa situação. Então, eu coloquei na sua apostila, Deus não rejeitou o povo, ele conheceu Israel de antemão, predeterminou um relacionamento com os judeus. E o contexto é que Jezabel queria matá-lo depois da sua vitória sobre os profetas de Baal. Agora, na página 64, qual foi essa petição contra Israel? O que ele implorou Deus contra Israel? Que ele queria que Deus agisse, explicando porque ele estava desanimado. Ele disse, versículo 3, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei, e procuram tirar minha vida. Então, essa coisa, ele falando, eles têm matado seus profetas. Ele falou, seus próprios profetas, Deus, têm matado. Eles até acabaram, nivelaram seus altares, é outra palavra. Isso é uma rejeição de adoração, quer dizer, a adoração do Deus verdadeiro foi abolido. Não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos adorar a Deus, e daí, eu só fico, só eu. E eles estão correndo atrás de minha vida, quer dizer, eu sou a única pessoa que está te servindo, Deus, porque eles completamente rejeitaram sua voz e sua adoração. Versículo 4, que lhe disse, porém, a resposta divina. Então, a resposta divina, a palavra é crematismos, é uma revelação, o oráculo que veio de Deus. Então, eles rejeitaram a mensagem, rejeitaram a adoração, só eu fiquei sobrando, eles querem me matar. A resposta divina era o seguinte, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Quer dizer, reservei, ele preservou, Deus reservou essas pessoas para ele mesmo. Senão, eles também teriam ajoelhado perante Baal. Houve 7.000 homens que recusaram adorar Baal, que ficaram leal ao Deus de Israel. Nota, eles reservaram para mim, para a glória dele, para a fama do seu nome. Eles não dobraram. A natureza deles foram mudadas. A natureza seria deles dobrar para Baal, mas Deus reservou e transformou essas pessoas. Então, nesse contexto, também tem que lembrar que Elias estava jejuando por 40 dias. Essa história está em 1 Reis, capítulo 19. Então, a resposta divina, oráculo de Deus, o que Deus revelou? Eu reservei para mim 7.000 homens. Essa é a remanescente. Esse é o grupo que Deus salvou. Agora, esse trecho começa a se tornar mais interessante porque aplica para hoje. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então ele falou, é a mesma coisa, né? O tempo de hoje, ele usou a palavra kairos aqui. Esse hoje, o kairos, essa época que nós estamos vivendo, a época da igreja,
Ele falou, é a mesma coisa. Naquela época, Deus reservou 7.000 homens. A minoria dos judeus estavam reservados e continuaram a ser adoradores do Deus verdadeiro. E ele falou a mesma coisa na nossa época. E ele falou, alma remanescente, uma porção preservada por Deus, e eles foram reservados pela eklogei, ou eleição. Eles foram escolhidos entre os judeus para ser preservados, e eleição pela graça, quer dizer, a base da escolha não foi porque eles eram melhores, mas Deus escolheu para abrir os olhos dessas pessoas, para eles abraçar a fé e adorar o Deus verdadeiro. Não fosse baseado nas obras. A graça não seria mais graça, porque se eu gosto desse próximo versículo, ele ligou o conceito de eleição e graça. Porque se salvação vem de Deus, a única base que eu posso falar que minha salvação é pela graça é se Deus me escolha, se Ele que faz a obra. Agora, eu respondo em fé, sim, mas por que eu estou respondendo em fé? De onde veio isso? É por causa do fato que Deus me reservou para eu não dobrar os joelhos perante os altares desse mundo. E ele falou, esse remanescente existe de acordo com o padrão da escolha graciosa de Deus, quer dizer, ele ligou graça com eleição. Eu vejo quando eu entendi a doutrina de eleição é quando eu entendi graça, porque eu achei que eu descobri, eu busquei, então eu criei. E eu lembro quando eu me converti, eu pensei que era uma decisão própria. E realmente eu estava exercendo minha vontade, eu estava crendo no Senhor Jesus Cristo, mas depois de entender a doutrina de eleição, eu descobri por que eu criei. Eu criei não porque eu era mais inteligente do que qualquer pessoa, que eu descobri a verdade e as outras pessoas continuaram na mentira. Eu criei porque o Senhor abriu meus olhos. Eu criei porque o Senhor trabalhou na minha vida. Eu criei porque Deus me preservou das coisas que poderia ter realmente me causado rejeitar o Senhor. Eu vi, então não foi nenhum mérito da minha parte, nem minha busca, nem minha fé que me salvou. Eu fui salvo pela fé, mas não foi minha fé que me salvou. Era a fé que Deus produziu e implantou, uma semente que Ele implantou na minha vida. Então eu gostei disso, esse remanescente era que Deus, pela sua graça, escolheu essas pessoas. E ele está falando especificamente aqui dos judeus. Não esqueça disso, porque ele está falando, na época de Elias, ele pensou que era tão poucos adoradores de Yahweh que ele era o único. E Deus lembrou ele que ele tinha reservado 7.000. E Paulo está falando, olha, parece que poucos judeus estão crendo. Por exemplo, é só Paulo. E Paulo está falando, não só sou eu. Deus tem uma remanescente dos verdadeiros adoradores hoje que tem crido no Senhor Jesus Cristo. E ele enfatizou em versículo 6, e se é pela graça, a escolha de Deus é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça, porque se há qualquer mérito da parte da pessoa, graça não é mais graça. Logicamente, graça não é mais graça. Porque se você acrescenta qualquer coisa de obra humana em cima da graça de Deus, a graça não é graça mais. Acrescentando algo à graça, então graça para de existir. Então, se eu sou salvo pela graça, mas preservando minha salvação pela minha perseverança, então não é mais graça. Se eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que me batizar, então graça não é mais graça. Então, se eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que me obedecer à lei para preservar essa salvação, então graça não é mais graça. Se eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que me se tornar membro da igreja, graça não é mais graça. Então, o que ele está deixando bem claro, que essa escolha que Deus faz,
na vida da pessoa, e a fé que é feita por Deus é uma obra de Deus e é puramente baseada na graça dele. Então, quando pessoas rejeitam a eleição, eles começam, logicamente, a cair nas obras. Então, ainda na página 64, ele falou, alma remanescente dos eleitos. A remanescente é uma porção preservada. A eleição, eklogei, que os escolhidos entre os judeus, é graça, é a base da escolha, não de mérito. Se fosse baseado nas obras, graça não seria mais graça. Agora eu quero que você pare para refletir mais uma vez sobre essa doutrina de eleição e o fato que é pela graça. Eu creio que durante o estudo desse livro, Deus tenha aberto seus olhos para entender mais essa questão da graça, para entender um pouco mais sobre esta questão de por que Deus tem trabalhado na sua vida. Eu quero que você entenda o privilégio de ser parte dessa remanescente, porque Deus escolheu sua vida para derramar a graça na sua vida. Então, entende isso, que nosso trabalho como evangelistas é de descobrir essas pessoas. A gente vai anunciar a palavra. A maioria das pessoas rejeitam Deus, mas Deus sempre tem seu povo. Você lembra que Deus falou para Paulo, quando em Atos 18, quando ele estava em Corinto, ele falou, não para de falar. Ele falou, fale, continue falando, não pense em parar e nem se cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Em outras palavras, Deus já estava visando esse grupo de eleitos entre os judeus e gentios, porque ele vai descrever esses gentios agora, a salvação dos gentios, nessa próxima parte aqui. Então agradece a Deus por isso. Na página 64, o resto rejeitará, que não são parte desse remanescente. Eles são responsáveis pela sua rejeição, absolutamente. Eles realmente não creram, rejeitaram e rebelaram, eles estão responsáveis pela sua posição. Semente 53, Romanos 11, 7 a 16. Jesus, ao ser rejeitado pela maioria dos judeus, está de acordo com o plano de Deus. Jesus, ao ser rejeitado pela maioria dos judeus, está de acordo com o plano de Deus. Em outras palavras, Deus já planejou isso, que a maioria dos judeus iam rejeitar. Não estava uma coisa fora do controle do Senhor que aconteceu aqui. Deus não estava abalado pelo fato que os judeus rejeitaram a ele. Então ele vai mostrar que Deus tinha profetizado isso e até planejado essa rejeição. Então vamos orar. Deus, nós de novo queremos realmente a ajuda do Senhor para entender essas coisas complexas da responsabilidade humana e tua soberania e controle sobre todas as coisas. Eu agradeço, Deus, pelas coisas que temos aprendido aqui. Eu peço, Deus, que essas coisas servem como um motivo de te adorar, de descansar no teu trabalho e de evangelizar mais, Deus. Obrigado por essa lição e pedimos, Deus, que o Senhor esclareça essa semente para nós, em nome de Jesus. Amém. Semente 53, Romanos 11, 7 a 16. Jesus, ao ser rejeitado pela maioria dos judeus, está de acordo com o plano de Deus. Como todos não rejeitaram a Cristo, a condição de Israel não é permanente. Deus profetizou que Israel iria rejeitar seu Salvador. O plano de Deus era de endurecer Israel e salvar muitos gentios para despertar os judeus. Quer dizer, Deus não é responsável pela rejeição, que é o fato que essas pessoas rejeitam a ele, eles mesmos são responsáveis. Mas endurecer estava fortalecendo eles nessa posição de rejeitar para salvar os gentios e despertar os judeus. Esse plano não somente será para o bem de Israel a longo prazo, mas também está beneficiando os gentios até hoje.
podemos agradecer a Deus pela oportunidade de o conhecer. Lembre-se disso. A nova aliança foi feita com Israel. Ele abriu a nova aliança para nós, de ser enxertados dentro desse plano de Deus. Nós vamos ver isso na próxima parte. Exercícios e perguntas. Examine o contexto dos versículos que Paulo citou no seu contexto original. Quer dizer, tem salmos e trechos de Isaías do Antigo Testamento. Dá uma olhada e vê o contexto que Deus falou aqui. Paulo citou os trechos em contexto. Como esta rejeição é benéfica para os gentios? O fato que os judeus estão rejeitando, como isso traz benefício para nós gentios hoje? Número 3. Como contribuirá para a salvação dos judeus? Quer dizer, como a longo prazo nós vamos ver os judeus salvos por meio disso? Número 4. Se Paulo era um apóstolo para os gentios, como seu ministério poderia beneficiar os judeus? Ore pela salvação dos judeus. Deus pediu para a gente orar. Devemos orar que Deus trabalhe na vida desses judeus. Então, Israel busca, nota o ponto desse aqui, ao resto rejeitará. Então vamos ler versículo 7 antes de entrar nesse parte. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Agora, nunca esqueça disso. Eleição, nota, todos os judeus, por natureza, rejeitam Deus. Toda a humanidade, por natureza, rejeita. Então, o que ele está falando quando ele fala eleição alcançou, quer dizer, a única maneira que essas pessoas iam crer é se Deus faz uma obra específica na vida dessas pessoas. Então, qual é a conclusão? Ele usou uma palavra aqui, intenso, está na sua apostila, que Israel busca epizeteo. Isso significa fervorosamente, é muito intenso, fervorosamente busca, uma busca intensa. Eles não alcançaram, eles não chegaram a isso. Então, eles não obtiveram ou chegaram ao alvo. Mas aqueles que foram escolhidos, os eleitos, os escolhidos, eles obtiveram isso. Eles chegaram a isso e o resto foram endurecidos. A ideia é que essas pessoas já rejeitaram Deus e eles foram endurecidos, feitos sem cegos ou sem habilidade de perceber. Então, realmente, eles já estavam rejeitando e eles foram endurecidos naquela posição de rejeição. Então, a razão que alguns creram é por causa do fato que eles foram alcançados pela eleição. Esses que foram eleitos, eles obtiveram, eles experimentaram. Essa palavra indica que eles entraram nessa intimidade com ele. Daí ele colocou uma prova, usando Isaías 29:10. Ele falou, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, quando ele falou o espírito de entorpecimento, esse espírito é um estado de percepção. Entorpecimento significa tonto, escuridão. Então, o que aconteceu? Deus lhe deu um estado dentro deles que eles não iam perceber. Ele deixou eles cegos da verdade. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje. A ideia dessas coisas é que eles não podem perceber. Em outras palavras, o evangelho não é complicado. As verdades estavam na frente dos judeus, mas porque eles rejeitaram, Deus simplesmente falou que eu vou fechar os olhos e o entendimento deles assim. Ele está citando Isaías 29:10. Daí ele falou do Salmo 69, 22 e 23, e diz Davi, torna-se, diz, a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição.
escurecem-lhe os olhos para que não vejam, e ficam para sempre encurvados às suas costas. Então, este versículo 9, torne-se em mesa, em laço e armadilha. Davi estava aqui pedindo, ele está fazendo um pedido contra seus inimigos. Então, esse mesa representa a riqueza dos inimigos de Davi. E era o lugar onde eles podiam se sentir seguros. Quando eles estavam no campo de batalha contra Davi, eles estavam prontos. Mas no lugar mais seguro, mais particular, ele falou, isso se tornou um laço, como fala aqui, uma armadilha, em tropeço, laço e armadilha, no sentido que isso é uma coisa, laço é uma coisa que traz uma morte instantânea, e esse armadilha, que é a palavra grega, de fato, é uma coisa que causa morte instantânea. Então, eu imagino que Davi está pedindo aquela coisa que é a mesa de segurança deles. Eles iam realmente engolir a comida e ia pegar na garganta deles e morrer instantaneamente. Aquilo que era riqueza se tornou um ponto. E ele descreveu isso também em tropeço e punição. Aquela coisa de punição é de retribuir eles pelas coisas que eles fizeram. E esse tropeço é também uma armadilha. Usou 3 palavras: laço, armadilha e tropeço. São coisas que causam a morte da pessoa. Então, o que ele está simbolizando lá? Deus preparou um banquete para os judeus. Ele deu para eles uma riqueza da palavra lá na frente deles. E eles confiaram na palavra, mas eles não entenderam. Você lembra que Jesus fala, olha, vocês estão estudando as Escrituras, mas são esses que testificam de mim. Então aquilo que era a riqueza que Deus deu para os judeus, que era a confiança deles, e lembra que eles não creram na palavra, mas ele estava falando, olha, nós temos a palavra de Deus, mas aquela própria palavra é que condenou eles. Eles confiaram, ele falou, vocês confiam em Moisés, mas é Moisés que está te condenando. Moisés falou de mim. Então, esse que essencialmente é aquilo que era da segurança deles, se tornou a parte deles perder e ser escuros no seu entendimento. Daí ele falou mais uma vez desse aspecto, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e ficam para sempre encurvadas as suas costas. A ideia é de encurvado, é difícil saber exatamente, mas provavelmente é como um homem que é cego, ele está sempre curvado porque ele está tateando e poupando, tentando andar. A ideia é que eles iam ficar curvados dessa maneira, de alguma maneira deficientes. Agora é interessante quando você para pensar mais uma vez, essa razão que antes de cada semente é o ouro para Deus abrir nossos olhos, porque nós todos estamos de certa forma nessa condição, mas quando a pessoa permanece na sua rejeição, assim como os judeus, Deus escurece a mente para ele nunca mais perceber a coisa. E isso que é a razão que nós temos que ficar alertos e pedindo para Deus abrir nossos olhos, porque nós estamos na dependência dele para a compreensão espiritual do que ele tem passado para nós. Agora ele falou também que essa rejeição de Israel não é final, porque ele fez mais uma pergunta. Essa é a razão que Romanos é muito fácil interpretar, porque ele até foi para um novo assunto com outra pergunta retórica. Conclusão. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Quer dizer, em outras palavras, ok? Eu quero jogar essa pergunta. Será que isso está certo? Eles tropeçaram ao ponto de cair no sentido que é destruído completamente, que, então não há mais chance para essas pessoas. Os judeus têm tropeçado e já era para eles, em outras palavras.
E se eu escrever isso nas minhas palavras, então está falando que já era para os judeus, não há chance para salvação. Ele falou de modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Quer dizer, Deus ainda tem o plano de salvar um grande grupo de judeus. Então, a pergunta, eles caíram e foram destruídos, a resposta é não. Então, essa foi a pergunta. O resultado, em versículo 12, ele falou, 11 a 12, a rejeição de Jesus pelos judeus levou à salvação dos gentios, como propósito de provocar os judeus a ciúmes. Quer dizer que é como eu já falei, porque Deus está fazendo isso? Ele não rejeitou o povo, ele vai salvar alguns judeus, mas ele endureceu a maioria dos judeus para aquelas pessoas que iam crer no futuro e ser provocados ciúmes, no sentido que eles iam ser como aquela criança que não se interessou no brinquedo, até a colega começou a querer. Nesse momento ele queria aquilo para si mesmo. A ideia é que Deus quer que os judeus comecem a pensar, puxa, eu nunca me importei com Jeová. Eu nunca me importei com Yahweh, eu nunca me importei com as coisas de Deus. Mas esses gentios, eles são muito mais dedicados do que a gente. E esse é nosso Deus que eles estão servindo. Então eles iam querer puxar Deus para si mesmo. Versículo 12 fala, e se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, ele está falando, se a transgressão, essa rejeição, que eles realmente desobedeceram ao Evangelho, redundou, a ideia desse redundou, se tornou riqueza, ou deu riqueza, ou grandes benefícios para o mundo, quer dizer, as pessoas em geral, não somente os judeus, mas especificamente os gentios aqui, e o seu abatimento, o que eles perderam, a palavra é usada aqui, 1 Coríntios 6, 7, o que eles perderam em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, quer dizer, a plenitude é quando eles realmente estão todos crendo no milênio. Ele falou, imagina se houve benefício para os gentios quando os judeus rejeitaram, quanto mais benefícios vão trazer para eles quando finalmente a plenitude de judeus, a totalidade deles vão crer. Então a ideia dessa plenitude é uma coisa completa, uma totalidade. Isso indica que quando todos os judeus creem por completo em Jesus Cristo. Então está falando, se houve benefícios com essa rejeição, imagina quando eles creem. Então isso é uma indicação que Deus ainda tem um plano para os judeus. O resultado da credulidade, a transgressão e abatimento dos judeus resultou em benefícios para o mundo. Quanto mais benefícios haverá quando os judeus crerem no milênio? Então esse é o resultado dessa rejeição. Agora, ele vai descrever essa salvação dos judeus, como vai acontecer. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Agora, nota, houve gentios e judeus que estão lendo essa carta. Então ele está falando para a gente aqui. Nós somos gentios que creem. Ele falou, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Eu glorifico o meu ministério. A ideia de glorificar é de mostrar a importância. Ele falou, eu vou falar para vocês gentios. Então, ele está confirmando, sim, eu estou glorificando, eu sou apóstolo dos gentios e eu estou falando da importância do meu ministério. O ministério dele, a palavra que ele usou é diaconia, que isso significa o que
de servir mesas. Então esse que Paulo se viu como esse escravo que serviu a mesa levando o evangelho para os gentios. Eu vou glorificar, colocar importância. Foi importante porque era uma maneira de alcançar os judeus. Por quê? Ele descreveu isso no versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo a salvar alguns dele. Então ele fala, eu quero explicar para vocês por que eu vejo o meu ministério importante. Gentios, eu quero que você saiba que eu ainda valorizo meus judeus aqui. Eu só ia falar, essas palavras são muito grandes em português e talvez não sejam bem conhecidas. Algum modo posso incitar a emulação os do meu povo. Quer dizer, as mesmas palavras que ele usou antes, eu não sei porque eles mudaram a tradução, mas ele está falando de alguma maneira incitar, promover uma ciúmes dentro dos meus compatriotas. Então ele está repetindo essa ideia do fato, a razão que Deus endureceu os judeus é para levar a salvação para os gentios. A salvação dos judeus ia provocar uma resposta entre os judeus e os judeus iam ser salvos. E agora ele está repetindo a ideia, falou, eu quero falar da importância do meu ministério, porque eu estou pregando para os gentios para realmente, de alguma maneira, levantar um desejo dentro desses judeus para serem salvos, alguns deles. 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então, mais uma vez, ele está falando essa reconciliação. Houve uma mudança no estado dos gentios perante Deus, quer dizer, uma reconciliação, restabelecimento de um relacionamento, pelo fato dos judeus o rejeitarem. Então, esse restabelecimento é uma restauração, palavra usada em relação a Israel. Ele vai restabelecer Israel. Isso vai resultar em vida eterna do remanescente. Então, ele está repetindo a mesma ideia mais uma vez. Ele está falando que a sua aceitação desse evangelho, quando eles abraçam, e a ideia é mais do que uma aceitação, uma restauração do seu estado. Então, a vida espiritual vai ser o resultado disso. E nota que ele está falando, se isso foi a condição antes, que está agora, quanto mais quando Israel abraça seu Salvador, quanto mais vai trazer benefícios para isso. Então, em versículo, eu mencionei aqui em versículo 16, para ilustrar que a fundação de judaísmo é pura, ele simplesmente deu essa parábola. E se forem santas as premissas da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que ele está falando aqui? As premissas da massa é a fonte do fermento, né? Quer dizer que a parte que é pura lá no início. Então, o que ele está falando aqui? E a raiz da oliveira é a fundação da verdade. E a raiz e a massa original são os patriarcas. Então, uma provisão de uma salvação futura dos judeus, que ele está falando, olha, se Abraão, Isaac e Jacó e os patriarcas eram salvos, e eles eram santos, escolhidos por Deus e purificados, e se você está falando que eles são santos em termos do fato que o comportamento deles era excelente, não eram, mas eles eram homens que foram convertidos de idolatria para adorar o Deus verdadeiro. Se eles foram transformados assim, o que será agora que aconteceu quando os judeus crerem? Porque ele falou que há uma provisão para os ramos, a futura salvação de Israel. Então, esse trecho está falando aqui, não esquece disso, Deus ainda vai salvar os judeus.
Ele ainda tem um plano para Israel. Ele não rejeitou Israel de vez, como nós falamos aqui em versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem. Então, versículo 11, voltando para lá, pergunta, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Quer dizer que ele está falando, Deus tem seu propósito, mas os judeus vão abraçar seu Messias um dia. Ele está prevendo o futuro salvação, porque ele fala, se a rejeição resulta nisso, imagina quando realmente eles abraçam o Messias. Então veja bem, eu às vezes penso nisso, de pensar nos meus familiares, meu pai, meu irmão e Thalissa também, eles não têm abraçado Jesus Cristo. Mas meu desejo é que eles vejam o resultado da nossa pregação e vejam as vidas transformadas e falam, puxa, por que não a gente? Isso deve provocar essa resposta. Então, quando você está evangelizando, não pensa só naquela pessoa que está evangelizando, que eu vejo que às vezes acontece isso. Eu já vi isso acontecer numa rua perto de Betel, quando alguma pessoa chegou a Cristo. Os outros evangélicos, que se falaram evangélicos, eles não entenderam nada da palavra de Deus. Quando essas pessoas chegaram e viu uma pessoa que pouco tempo estava convertida no nosso meio e viu quanto que conheceu da palavra de Deus e como Deus tinha mudado sua vida, eles falaram, puxa, o que está acontecendo na nossa vida? Por que não nós? Meu desejo é que nós nos dedicamos à palavra de Deus, vivemos a realidade, a palavra de Deus, para que essas pessoas desses outros grupos religiosos vão ser provocados a ciúmes e falam, essas pessoas têm algo que nós não temos, e eles vão desejar estudar a palavra de Deus também e ver a transformação que só a palavra tem. Então, o evangelho é forte. Quer dizer, os efeitos do evangelho não só ficam no lugar, mas provoca uma resposta nas outras pessoas. Então, Deus te abençoe na pregação do teu evangelho. Eu peço que você imagine o privilégio que nós, como gentios, temos de ser parte desse grupo que Deus escolheu, que realmente Ele estender salvação para nós também. Deve entender isso no contexto do plano de Deus para o mundo. Amém. Lá embaixo da página 65, no versículo 16, nós falamos da raiz da oliveira. Ele deu duas ilustrações, como massa, em que você coloca fermento, e a raiz de oliveira, que ele usou. Agora ele vai expandir na página 66 esse conceito da oliveira para ilustrar e até avisar a gente contra a arrogância. Então, página 66, ponto C, fala aviso contra a arrogância à luz da rejeição de Israel. Em geral, esse trecho é que a pessoa podia começar a achar que Deus rejeitou Israel porque nós, de alguma maneira, somos melhores do que Israel. Ao decorrer de história, tem pessoas que têm falado contra os judeus pelo fato que eles rejeitaram Jesus, e isso foi usado como desculpa para muita perseguição contra os judeus, e esse é aviso contra isso. De fato, quando Mel Gibson fez a Paixão de Cristo, esse filme foi muito polêmico, especialmente entre os judeus, porque cada vez que há uma história no cinema acerca da crucificação de Jesus, há uma tendência das pessoas culpar os judeus. E se você assistiu esse filme, você vai reparar que houve um ponto em que eles todo o filme eles falaram hebraico, latim, aramaico, diferentes línguas assim, e eles colocaram legendas lá embaixo. E uma parte que eles não colocaram, quando Pilatos lavou as mãos, os judeus gritaram que o sangue dele fica sobre nós e nossos filhos. Isso não foi traduzido nas legendas lá,
por causa do fato que pessoas podiam usar isso contra os judeus. E esse trecho é aviso para a gente não ficar arrogante ou desprezar os judeus pelo fato que eles foram cortados. Então, semente 54, Romanos 11, 17 e 24 fala: o fato que nós fomos escolhidos nunca deve nos deixar arrogantes, ingratos ou relaxados na vida cristã. O fato que nós fomos escolhidos nunca deve nos deixar arrogantes, ingratos ou relaxados na vida cristã. Então vamos orar. Deus, nós reconhecemos que não foi pelo nosso mérito que o Senhor nos escolheu, não foi porque de alguma maneira, de alguma área que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa que não te conhece. Nós reconhecemos que fomos salvos pela tua graça e não por algo que nós fizemos através da nossa busca, nossa compreensão, o nosso mérito de qualquer forma. Eu peço, Deus, que o Senhor esclarece essas coisas nas nossas cabeças e ajude-nos a compreender esse trecho, e que às vezes é difícil. Então, peço que o Senhor guie nosso tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, semente 54 fala o fato de que nós fomos escolhidos, nunca deve nos deixar arrogantes, ingratos ou relaxados na vida cristã. A nova aliança foi feita com Israel, não com gentios, não com a igreja, foi feito com Israel. Alguns indivíduos foram cortados por causa de sua incredulidade. Em outras palavras, nem todos os judeus que foram nascidos fisicamente ligados com a raiz realmente foram salvos ou eleitos. Isso abriu uma oportunidade para os gentios serem salvos e fazerem parte do povo de Deus na igreja. É importante lembrar que isso é um privilégio e não porque somos melhores do que os judeus e outras pessoas. Os judeus foram cortados por causa da incredulidade. As pessoas que estão na igreja que não creem serão cortadas também. Elas não perderam sua salvação porque nunca tiveram. Devemos nos humilhar perante Deus pelo privilégio de sermos escolhidos, mas nunca acharmos que somos melhores dos que não creem. Então, resumindo isso, que a nova aliança foi feita com Israel, Deus estendeu, Cristo morreu e ministrou aos judeus. Foi com isso na mente dele que estava realmente estendendo essa oferta para os judeus. Então, o que acontece? Esses judeus não creram. Então, salvação, seja no Antigo ou no Novo Testamento, depende da fé. Então, eles estavam parte do povo de Deus no sentido que viviam em Israel, mas porque eles foram cortados, porque eles nunca creram. Eles não perderam a salvação, nunca tiveram. E nós, no Novo Testamento, temos o privilégio de ser enxertado no lugar dessas pessoas que não creram, no sentido que nós temos o privilégio de crer agora por causa da incredulidade de Israel. Agora, nós vamos achar que somos melhores. Olha, os judeus rejeitaram, nós fomos colocados, nós buscamos, nós descobrimos. Ele avisou que não, que ele falou que as pessoas na igreja também podem ser cortados, não porque eles perdem a salvação, mas só porque a pessoa está parte da igreja. Se ele não é uma pessoa que zela, se ele não é uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e confia nele, e essa fé cria humildade, essa pessoa nunca foi salva e vai ser eventualmente cortada da igreja também. Então, esse trecho é quando... Houve um tempo que eu achei que você podia perder sua salvação. E eu sempre fui para esse trecho. Para mim, eu usei isso mais do que Hebreus capítulo 6, porque eu achei que estava ensinando. Mas quando eu olhei, eu vi que a chave desse trecho é a questão que eles foram cortados por incredulidade. Se você olha na palavra que é usada muito, crente, a palavra crente significa uma pessoa, literalmente no grego, um particípio, uma pessoa que crê.
Então, se há incredulidade no crente, aquela pessoa não é crente, em outras palavras. Então, a pessoa não está crendo. Então, por definição, uma pessoa que crê que é salvo, se há incredulidade, é porque não está crendo. Se não está crendo, é porque nunca foi salvo. Então, os exercícios e perguntas na página 66. Quem são os ramos naturais? Os enxertados. Quem são nesse trecho aqui? Número 2. Esse trecho ensina que podemos perder nossa salvação? Explique. Número 3. Considerando a severidade e bondade do Senhor, há conflito nos seus atributos? Quer dizer que está mandando para explicar aqui. Em outras palavras, se ele é severo e preto e branco no seu juízo e corta logo as pessoas, isso entra em conflito com sua graça e bondade e amor. Há um conflito nos atributos de Deus. Número 4. Converse com seu parceiro sobre a questão de segurança da salvação. Há uma possibilidade de uma pessoa verdadeiramente salva perder sua salvação? Há pessoas que têm uma segurança falsa? Quais? Como podemos evitar isso na igreja? Qual deve ser a atitude de uma pessoa salva acerca da sua salvação? Peça a sabedoria de Deus nessa área. Aquela penúltima pergunta, qual deve ser a atitude de uma pessoa salva acerca da sua salvação? Olha, porque uma pessoa eleita nunca vai descuidar da sua salvação, nunca vai se relaxar, sempre vai ter uma atitude de gratidão pelas coisas que Deus fez na sua vida. Na página 66 tem o aviso contra a arrogância, Romanos 11, 17 e 18. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que suportas a raiz, mas a raiz a ti. Então, a ideia da palavra enxertar, e se você vê na sua apostila, fala enxertar, ramos de oliveiras mais novas foram enxertados no lugar de ramos que não produziram fruto. Isso representa a ligação como a herança espiritual de Israel. Então, em outras palavras, que tem várias, as oliveiras eles enxertaram para colocar novos ramos nos lugares dos ramos que não estavam produzindo fruto. Isso acontece nos pés da uva na vinha também, na videira. Então, o que acontece? Eu lembro que eu estudei agronomia. Houve um corte, que você tem que fazer um corte limpo na videira ou na árvore. E você faz um corte no ângulo para maximizar o contato entre o novo ramo e o original, seja a videira ou seja a oliveira. E você coloca o ramo lá e você vai amarrando com tipo de arame fino. Daí você coloca uma cera ao redor para selar o contato. E se o enxerto dá certo, aí a vida da videira ou da oliveira começa a transmitir um para o outro. Então, o que aconteceu é que ele usou a palavra aqui, a palavra seiva da oliveira. Isso, a seiva é o material, o líquido que passa a energia, a água e tudo que sustenta a vida do ramo. Então, se esse líquido que é onde a vida está não é passado
do original para a videira ou oliveira vai passar para o ramo vai logo morrer, ou nunca vai produzir fruto. Então, essa é a ideia da palavra enxertar. Então, olhando nesse versículo, se porém alguns dos ramos foram quebrados, a ideia da palavra quebrado significa de cortar, de quebrar. A palavra é só usada nesse trecho aqui. E simboliza os falsos que foram tirados do remanescente. Você lembra que ele tem falado aqui que a maioria de Israel não creu. A maioria dobrou o joelho perante Baal. E aqueles que são os falsos no meio do povo de Deus é que foram cortados, porque eles não fizeram parte disso. Então isso representa os falsos que estavam parte do remanescente. Enxertado, esses representam as pessoas que são ligadas com a herança Israel. Quer dizer, eu sou uma oliveira brava, no sentido que eu não sou natural. Mas há uma maneira de eu pegar uma ligação por meio de Jesus Cristo com a fonte. A fonte que começou com Abraão, Isaac e Jacó. E a vida que foi transmitida para eles, por meio de Deus, vai ser passado para mim. E eu vou ser enxertado dentro disso que começou com Israel, na raiz que Deus colocou, começou com Abraão, Isaac e Jacó. Nota, eles não eram melhores que nós. Você lembra que Abraão, ele, conforme Josué, ele era idólatra antes. Mas Deus transformou ele, não porque ele mereceu, mas Deus começou a vida com ele. Isaac não era um bom exemplo também. E Jacó era pior ainda, da mentira e poligamia e várias outras coisas na sua vida. Mas Deus, pela graça, transmitiu sua vida para eles, que é representado pela seiva da oliveira. Então, a oliveira brava, os que não faz parte por natureza. Eu, naturalmente, não sou uma oliveira, parte da oliveira original, sou brava. A raiz é a seiva da oliveira, o líquido da raiz que dá vida. Herança espiritual de Abraão. Essa é a mesma vida que salvou, a graça que salvou por meio da fé a Abraão. É esse líquido, esse seiva que é transmitido para nós. Você sabe que na primavera, nos lugares temperantes como a América do Norte, onde eu fui criado, você sabe que na primavera que toda a energia da planta fica embaixo do chão durante o inverno, até nas árvores. Na primavera, esse seiva começa a fluir. Literalmente, essa palavra para seiva, a riqueza, a gordura, as coisas boas vão fluindo. A vida brota na primavera nessas plantas por causa disso. Então ele fala, se porém alguns dos ramos, que são judeus, foram quebrados, quer dizer, foram eliminados e cortados do povo de Deus, e tu sendo oliveira brava, quer dizer, por natureza, não naturalmente parte desse raiz, fosses enxertados ou ligados espiritualmente com essa herança por meio deles e tornasse participante da raiz e da selva oliveira, não te glores contra os ramos. Quer dizer, a ideia dessa palavra é de não ficar arrogante. A palavra arrogante é quando, por exemplo, a equipe de futebol ganha do outro e ele olha lá e fala, eu ganhei de vocês, né? A ideia disso é que você vai exultar e achar melhor demais por causa do fato que você ganhou. Ele até proibiu. A ideia é que ele usou um imperativo, um mandamento para parar de ficar arrogante. Porque ele falou, se você é arrogante, então ele falou, lembre-se disso. Esse implicado aqui. Não te glores e lembra que não és tu que sustenta a raiz, mas raiz a ti. Quer dizer, até Abraão não sustentou a coisa. Ele é parte desse raiz que ele está descrevendo, mas a vida não veio de Abraão. A vida veio de Deus. Então, a ideia de suportar é de carregar, de pegar o peso da sua vida. Mas
é a raiz que te sustenta. Quer dizer, nós devemos nossa herança a Israel, mas eu não sou melhor do que ninguém. A vida não vem de mim. A vida que eu tenho, nada vem de mim. Então, essa é claramente uma declaração da graça. Aí, há um aviso contra a incredulidade aqui. Então, esse primeiro foi a arrogância, mas ele fala sobre incredulidade aqui, que é a possibilidade também. Versículo 19, ele fala: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, de certa forma, há uma pouco arrogância por trás dessa palavra, que ele fala: olha, você vai afirmar isso, com certeza está afirmando. Ramos foram quebrados ou separados com o propósito de eu mesmo ser enxertado. Quer dizer, ele está falando, tá vendo, eu sou melhor. Porque se ramos foram quebrados para eu ser enxertado para dentro, é porque eu, de alguma maneira, sou melhor do que eles. Então, os judeus foram cortados com o propósito de nós sermos incluídos. E nota, é singular, eu ser enxertado. Mas nota que ele falou aqui que isso é muito importante aqui, que mostra que não é perder a salvação. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Então, ele está falando, você tem razão, exatamente. Eles foram quebrados, mas por causa de quê? Por causa de apistia, por causa da incredulidade, a falta de fé. Então, ele está falando que essas pessoas estavam não crendo. Então, isso indica que eles nunca foram salvos. E ele afirmou aqui: tu, porém, mediante a fé, estás firme. A palavra é, você está em pé. Sua posição não é baseada no seu esforço ou algo, mas é puramente baseada em fé. E ele falou, mais uma vez, ele fala, somente pela sua fé que você está lá. Não é porque você é melhor. Não te ensoberbeças, mas teme. Quer dizer, pare de pensar de uma maneira orgulhosa sobre sua vida como se fosse melhor, mas ele usa a palavra, mas continuamente esteja temendo. O que é esse temor do Senhor? O temor do Senhor não é receio, porque tem o covardia, é um receio que leva você, mas você tem um profundo respeito, você há um certo nervosismo, temor, você fica olhando na grandeza de Deus, você não vai relaxar. Quer dizer, você começa a pensar em Deus como um amigão que sempre dá jeito na sua vida. Ele falou, não, você nunca deve se orgulhar na sua posição, ser arrogante, mas sempre temer. Você tem esse profundo respeito por causa do fato que você maravilha na grandeza de Deus e você sabe que é por pouco, somente sua fé é que você não está logo lançado no inferno. Então isso deve criar um certo temor na nossa vida e respeito, porque você sabe que Deus tem esse poder sobre sua vida. Então ele não está falando de ficar receoso que cada vez que eu peco vou perder minha salvação, mas ele está falando de uma condição do nosso coração. Temor é relacionado com a vida de adoração, profundo respeito para com Deus. Daí ele falou a razão, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Quer dizer, a ideia é que a ideia de poupar é que ele continuamente, se ele era uma condição que ele não deixou de agir contra os naturais por causa da sua incredulidade. Ele agiu. Então, se ele agiu dessa maneira com os naturais, também por causa de quê? Lembra-se disso, por causa da incredulidade. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Esse é um aviso para as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão continuando na sua incredulidade.
Ele não está falando de perder sua salvação, mas ele está falando dos incrédulos dentro da igreja. Os incrédulos vão ficar relaxados, arrogantes. E ele falou, teme. Lembre-se disso. Se Deus julgou e eliminou os incrédulos dentro de Israel, e esses eram naturais no sentido que eram feitos para isso, com certeza ele vai eliminar, cortar e julgar as pessoas dentro da igreja que são incrédulos também. Terminando essa semente, versículo 22, ele falou, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E a bondade significa sua generosidade, generosidade com perdão, graça, misericórdia, compaixão. Severidade é a disposição de Deus de cortar. A palavra severidade significa que é uma coisa, nós usamos a palavra radical, no sentido de uma coisa que acontece sem flexibilidade. Então ele está falando, por um lado, Deus é flexível, generoso, misericordioso, mas por outro lado, quando chega de um julgamento, ele é preto e branco, ele corta mesmo. Então ele falou para com os que caíram, severidade, cortados. Eles estão tratados sem misericórdia, mas para contigo, então esse que eram os judeus, né? Mas para contigo, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, se nela permaneceres, a ideia de permanecer é que você está em cima disso, você está baseando naquilo que ele fez. Se você continue, e ele falou, se nela permaneceres, de outra sorte, se você não continuar, também tu serás cortado. No sentido, você não continuar na fé. Fé verdadeira é uma fé perseverante. Uma fé não perseverante é uma fé falsa. E essa pessoa que não continua na fé, porque é uma fé falsa, ele vai ser cortado como os judeus que tiveram fé falsa também. Ele incluiu aqui, eu vou ler que está na apostila aqui antes de ler os últimos versículos aqui desse trecho aqui. Ele falou, eu mencionei a resposta que ele está falando, o temor do Senhor é o contrário de arrogância. As pessoas salvas reconhecem que não merecem a salvação e que não são melhores do que os outros. Se Deus não tolerou incrédulos em Israel, ele não tolerará incrédulos na sua igreja. Então, a bondade para os que têm fé e perseverança, severidade os que caíram, que isso indica uma rejeição total e incredulidade. Eu fiz essa observação na página 67. Esse trecho está falando que ser membro da igreja não salva. Como ser cidadão de Israel nunca salvou. Os que nunca tiveram uma ligação com a raiz da oliveira, ou seja, a fé de Abraão, serão eliminados. Não está em foco uma pessoa verdadeiramente salva que perdeu sua salvação. Ele está descrevendo alguém que se identifica com o Evangelho, mas não manifestou a fé salvadora. Os gentios incrédulos, que somente professaram fé, serão cortados, como os judeus incrédulos que não fizeram parte da remanescente de Deus. Então, olha as promessas para os judeus que creem. Essa última parte aqui, versículo 23. Eles também, se não permaneceram na incredulidade, quer dizer, eles não ficam em cima, com isso é o fundamento da sua vida. Ele usou a preposição epi, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quer dizer, os judeus incrédulos, em geral, está falando em geral, os judeus, qualquer indivíduo que foi cortado do povo de Deus por causa da incredulidade, quando a pessoa se arrepende e crê,
Deus é capaz e poderoso, ou é capaz de enxertar essas pessoas de novo. Isso indica que ele está querendo dizer que a rejeição deles não é permanente, não foram quebrados definitivamente, nem todos foram cortados. Os judeus que creem em Cristo serão salvos. A rejeição não é permanente. Versículo 24 fala: pois se fostes cortados do que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados a sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Agora, em versículo 23, ele explicou como Deus é capaz de reenxertar esses judeus que foram cortados por causa da incredulidade. Quer dizer que está mostrando que há possibilidade para a salvação deles. Que ele está falando, os gentios, na primeira parte do versículo, que estavam de uma natureza diferente, que ele descreveu como oliveira brava, ele falou que nós fomos enxertados de uma oliveira doméstica, boa oliveira, uma oliveira doméstica que produz o fruto. Quer dizer, se Deus é capaz de pegar a gente, que somos gentios de natureza diferente, e colocar a gente dentro daquilo que é tão diferente do que nós, que é um sistema de fé de Abraão, e uma mesma salvação que veio Abraão, ele falou, quanto mais Deus é capaz de pegar os judeus, que naturalmente veio da descendência de Abraão, enxertar de volta. Então, claro que é mais fácil. Quando você vai fazer um transplante de órgão, você olha na genética da pessoa que tem que ser compatível com a família, da genética da família. Se a genética, o organismo, a pessoa de onde vem o órgão é muito diferente, o corpo vai rejeitar. Então, que Paulo está falando, é muito mais difícil enxertar algo que é diferente, como oliveira brava para uma oliveira doméstica, do que simplesmente reenxertar uma ramo da oliveira doméstica para de volta na oliveira. E isso que ele está falando, enxertar os judeus de volta, é muito fácil, é muito mais natural. Eles encaixam bem porque eles são mais compatíveis a isso. Então ele está prevendo agora e preparando para a próxima parte, onde ele vai falar da salvação dos gentios. Então, eu fiz essa observação na apostila, lá em página 67, seria natural enxertá-los de novo. Esse trecho tem dois sentidos. Primeiro, os judeus que creem podem ser salvos agora. Essa possibilidade ainda é aberta para as pessoas quando creem. Segundo, como a próxima parte mostra, haverá uma restauração dos judeus na tribulação. E nós vamos falar sobre isso no momento, isso é implicado nesse trecho. Ainda na página 67, a rejeição de Israel está dentro do plano de Deus. Romanos 11, 25 a 36. A futura salvação de Israel. Para mim, toda essa última parte de 11, seria muito difícil explicar se você está na teologia da aliança, como a teologia reformada é. Porque, essencialmente, a teologia reformada fala que todas as promessas de Israel passaram para a igreja. Israel não existe mais. A Israel de hoje é a igreja de Israel. Mas esse trecho está deixando bem claro que Deus ainda tem um futuro para os judeus, ele ainda tem um plano. Então, ponto A, seu plano para o tempo dos gentios. O que é esse tempo dos gentios? Nós vamos descobrir isso no momento. Esse é o período em que estamos vivendo. Então, semente 55, Romanos 11, 25 a 32, Deus é fiel e cumprirá suas promessas aos judeus. Deus é fiel e cumprirá suas promessas aos judeus. Vamos orar. Deus, obrigado que Tu és fiel às promessas. O Senhor é capaz de dar uma outra chance para as pessoas que rejeitam. O Senhor é muito misericordioso com os judeus, de dar essa oportunidade para eles, e o Senhor é muito misericordioso para abrir esta oportunidade para nós, gentios.
Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê compreensão desse trecho, porque por meio disso nós vamos entender muito mais sobre teu plano. Eu peço, como Abraão pediu, que Deus mostre o teu caminho para que eu te conheça e achar graça aos teus olhos. Eu peço, Deus, que o Senhor mostre teus caminhos, teus planos, teus propósitos para nós, para a gente conhecer o Senhor mais intimamente. Abençoe esse estudo agora em nome de Jesus. Amém. Semente 55, Deus é fiel e cumprirá suas promessas aos judeus. Deus escolheu os judeus como uma nação, mas não a todos os indivíduos. Quer dizer, Deus falou, eu vou tratar com esta nação. Mas essa nação, sendo o povo de Deus, nunca incluiu todos os indivíduos. Quando Deus promete algo ou escolhe alguém, Ele sempre cumpre o que declarou. Haverá um tempo em que todos os indivíduos judeus serão salvos no fim da tribulação, quando todos os judeus incrédulos, não eleitos, morrerão, e só os remanescentes eleitos sobreviverão. Então, está falando que Deus, quando Ele falou, todo Israel será salvo, Ele estava prevendo um tempo em que os falsos iam ser eliminados de Israel. Vai ser uma purificação. E essa purificação vai acontecer o que nós descrevemos como a tribulação. Então, Deus permitiu a desobediência dos judeus até aquele tempo, para poder derramar a riqueza da sua misericórdia sobre os eleitos. Podemos confiar nas promessas de Deus. Então, esse trecho está descrevendo aquele período em que Deus vai cumprir suas promessas aos judeus. Exercícios e perguntas. Leia Apocalipse 14, 1 a 5. Nesse ponto, todo Israel será salvo? Quem são os 144 mil? Por que eles estão cantando? Por que esses 144 mil estão cantando nesse trecho aqui? Número 2. Por que é importante saber que os dons e vocações de Deus são irrevogáveis? Quais são as implicações? Por que Deus permite a desobediência? Agradeça a Deus pela sua fidelidade às suas promessas. Então, versículo 25 fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis. Eu não quero que vocês sejam ignorantes ou sem conhecer. Mesmo que ele falou outras vezes. Não quero que ignoreis este mistério. O mistério que ele vai falar. Mistério é algo encoberto que é manifesto em Cristo. Então, era uma coisa que era desconhecido no Antigo Testamento e ele vai manifestar algo novo para a gente aqui, que vai esclarecer algo que os santos do Antigo Testamento não entenderam. Esse é o conhecimento, deve nos dar humildade perante o plano de Deus. Então, não quero, irmãos, que sejam ignorantes desse mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmo, em outras palavras, eu não quero que você se ache inteligente, sábio ou prudente nos seus próprios olhos. Esse é mais um aviso contra a arrogância da parte dos gentios. Então ele fala, eu quero que você saiba esse mistério, porque esse mistério vai deixar você humilde em vez de arrogante. Esse é o que ele está querendo dizer. E ele fala qual é esse mistério aqui, que veio endurecimento em parte a Israel. Quer dizer, a parte não é endurecimento parcial, mas é parte de Israel é que foi endurecido. Quer dizer, endurecido no sentido que eles não curvam perante Deus, eles não submetem a Deus. Essa é a ideia de endurecimento, é isso. Então, ele está falando, a maioria dos judeus rejeitam Cristo. A maioria dos judeus foram endurecidos
eu coloquei nem todos os judeus rejeitaram a Cristo, nem é uma rejeição definitiva. Então, quando ele fala em parte, significa não é definitiva, mas ele está enfatizando que nem todos os judeus rejeitam Cristo aqui. Como ele falou no começo do trecho, ele Paulo como judeu, creu no Senhor Jesus Cristo. Daí, até quando ele fala endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado. Essa palavra entrado é enerkomai, que é usada para a vinda de Cristo, implicando naqueles tempos, entrado a plenitude dos gentios. Agora, o que é essa plenitude de gentios? Esse versículo implica o número de pessoas, o número de gentios seja completo no sentido que Deus tem um número de eleitos, as pessoas que são eleitas, que vão ser salvos. E quando esse número é completo, daí Deus vai começar esses eventos. Eu posso colocar dessa maneira que antigamente pessoas estavam pensando assim, e de certa forma é certo. Eles estavam esperando até o último eleito foi salvo. E daí o arrebatamento ia acontecer. Eu lembro que houve um grupo de evangelismo que quando eles iam orar com a pessoa para entregar sua vida a Cristo, cada um deles estava pensando, será que esse é o último que vai ser salvo antes do arrebatamento acontecer? Então, esse não é longe da verdade. Deus tem um certo número que vão ser salvos e quando isso completa o número, já está no fim desse tempo dos gentios que ele está descrevendo aqui. Então ele falou que esse endurecimento a maioria dos judeus vão ser duros até haja essa plenitude dos gentios, quando o último que é para ser salvo é salvo. Então eu mencionei na sua apostila, eu mencionei Lucas 21, 24, até o fim da tribulação, Deus purificará Israel de todos os incrédulos. Então, esse que ele está implicando aqui. E ele falou, assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó os impiedades. Ou pode ser, a palavra impiedades é asabeia, sem reverência. Quer dizer, ele vai afastar essas pessoas que são os irreverentes. A implicação quando ele fala isso, o Redentor não simplesmente vai perdoar os pecados, mas ele vai purificar todo Israel nesse momento. Então ele falou, o fim dessa tribulação é quando todo Israel será salvo, no sentido que ele falou que esse libertador, esse Redentor, aquele que vai resgatar os judeus, ele vai tirar e afastar de Israel todas as pessoas que são ímpias nessa maneira. Então, eu coloquei na apostila, na página 68, descrevendo o versículo 26b, o plano para cumprir suas promessas a Israel. Todo Israel, todos os vivos no fim da tribulação. Isso inclui aqueles 144 mil. Engraçado, os testemunhos de Jeová falaram que o número das pessoas que iam ser salvos era 144 mil. Então, quando Deus completou a salvação desses 144 mil pessoas que iam ser os testemunhos de Jeová, daí Cristo ia voltar. Só que hoje há muito mais de 144 mil testemunhos de Jeová no mundo. Então, a profecia deles não se cumpriu. Nota, esse número que ele está falando dos salvos, esse todo Israel será salvo, inclui os 144 mil judeus que foram selados até o fim da tribulação e talvez outros judeus que vão crer durante a tribulação também. Mas a coisa é, os judeus não eleitos, todos vão morrer. Todas as pessoas que não fazem parte da remanescente dos judeus vão morrer. Então, nesse ponto, cada indivíduo de Israel vai ser salvo. Então, ele citou os versículos da Bíblia, primeiramente Isaías 59, 20 a 21, quando ele falou que o Redentor tirará os pecados, ou melhor, o asabeia, a irreverência de Israel. Também ele citou em versículo 27,
esta aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ele está falando de tirar o pecado no sentido de purificar e perdoar, mas também está implicado nesse versículo que ele vai tirar os pecadores de Israel. Então, nesse ponto, todo Israel vai ser salvo. Então, esses dois versículos, Isaías 59, 20 a 21 e Isaías 27 a 9, são promessas de Deus tirar o pecado de Israel. A única maneira que ele vai purificar Israel é de tirar os pecadores e salvar as pessoas que são os eleitos dentro deles. Então, ele falou em versículo 28, quanto ao Evangelho, quer dizer, acerca do Evangelho, da posição do Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quer dizer que esses judeus estão pondo vocês, estão perseguindo, e eles são inimigos. Mas, vamos olhar na posição de Deus. Quanto, porém, à eleição, esse é o ponto de vista de Deus, amados por causa dos patriarcas, quer dizer que Deus tem um propósito para eles. Então, do ponto de vista do Evangelho, inimigos de vocês, conforme a eleição, são amados de Deus. Por que eles são amados por Deus? O que é se eles estão rejeitando o Senhor? Porque ele fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, quer dizer que esse não pode ser alterado. Os dons, a palavra grega é carismata, isso indica não os dons espirituais, mas ele está falando dos privilégios especiais dados por Deus, por sua graça, e a vocação é a eleição. Então, quando fala irrevogáveis, indica que não pode. A palavra é uma palavra que significa sem arrependimento, sem mudança. Isso indica que Deus não vai mudar de ideia. Esse é sem ele se arrepender ou mudar do que ele fez, porque Deus, uma vez que ele chama os eleitos, eles vão sempre ser salvos. Eu não sei por que pessoas não usam esse versículo sobre a segurança de salvação. Claro que ele está aplicando isso a Israel e especificamente nos eleitos de Israel. Essas pessoas são salvas, mas Deus não vai mudar a sua vida. Quer dizer, eu olho no meu ponto de vista. Quando eu pecar e eu peco, claro, Deus não olha para mim e fala, puxa, eu estou arrependido de ter elegido Bruce, porque olha o que está fazendo, eu não sabia que ia fazer. Mas Deus sabia. Por isso, os dons, os carismáticos e o chamado eficaz, sua eleição, são irrevogáveis, no sentido que ele não muda, porque ele entra sabendo de tudo. Daí ele termina essa parte aqui, e eu quero que você veja a beleza do que ele estava falando. Ele está completando, ele começou essencialmente na queda de Adão e Eva, descrevendo todo esse aspecto da queda da humanidade, do fato que entrou em idolatria. Ele começou em capítulo 1, como os judeus rejeitaram apesar de conhecer, ele colocou todo esse plano. Aí ele está nos fins dos tempos, ele está no fim da tribulação, falando como Deus vai cumprir suas promessas. E a razão é que quando ele decide alguma coisa, ele chama, ele não muda de ideia, porque ele, sendo Deus onisciente, onipotente, ele sabe tudo e ele é capaz de cumprir o que ele prometeu. Daí ele falou aqui seu plano para mostrar sua graça e misericórdia. Em versículo 30, ele falou, porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Quer dizer que ele está falando aqui, a ideia de desobediência é incredulidade. É a ideia de ser teimoso, de não persuadir, é uma rejeição consciente das pessoas. Ele falou a ideia que vocês eram desobedientes, mas o que aconteceu?
Vocês alcançaram a misericórdia, compaixão que leva a pessoa a agir para suprir uma necessidade e se relaciona com graça. Quer dizer, nós conscientemente rejeitamos Deus. Não era uma rejeição definitiva, senão a gente não estaria salvo. Mas nós éramos desobedientes, no sentido que nós rejeitamos Deus. Mas por que eu sou salvo agora? Porque Deus agiu misericordiamente na minha vida. E ele falou, eu fui mostrado essa misericórdia por causa da desobediência dos judeus. Em versículo 31 ele fala, assim também estes judeus agora foram desobedientes. Agora, nesse estado, no momento, os judeus que estão duros de coração, rejeitando nesse momento, para que igualmente eles alcançam misericórdia à vista de que vos foi concedida. Quer dizer, ele falou, agora eles são desobedientes. Ele falou para que, por causa da misericórdia que Deus mostrou para nós, eles vão abraçar essa misericórdia. Isso volta daquela questão. Os judeus vão olhar e contemplar e ver a misericórdia que foi dada para os gentios. Por causa da misericórdia que foi dada a nós, eles vão crer. Daí ele terminou em 32, porque Deus a todos fechou na desobediência, quer dizer, todos são desobediência. Isso é paralelo ao que ele falou em outros versículos, que todos, tanto judeus e gregos, são desobedientes. A lei encerrou todo mundo embaixo dessa desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quer dizer, a única maneira que Deus vai salvar alguém é por sua misericórdia. Então, porque todo mundo é desobediente, só pela graça, só pelo poder de eleição de Deus escolher a pessoa e abrir os olhos dessa pessoa, que ele vai mostrar essa salvação para todas as pessoas. Quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhado de ver o plano de Deus, de toda essa coisa. Eu vi as coisa da profecia. Houve um tempo quando eu estava estudando a Bíblia inicialmente que eu fiquei fascinado com os detalhes da profecia, tentando encaixar os eventos. Nos anos 70, houve uma expectativa em cristianismo nos Estados Unidos muito grande da volta de Cristo. Nós vimos que Israel se tornando um estado levou todos nós a esperar que realmente qualquer momento arrebatamento ia acontecer. Só que eu creio que houve algumas mal interpretações daquele evento, de quando Israel se tornou uma nação. Eu estou ainda na expectativa que arrebatamento pode acontecer em qualquer momento. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eu não perguntei, é por quê? Por que a tribulação? Por que Deus vai arrebatar a igreja? E por que 7 anos de tribulação? E por que o milênio? Eu sabia, eu cria nessas coisas, eu ainda creio nessas coisas. Mas a grande coisa que eu não sabia é por quê. E a razão é porque Deus vai cumprir as promessas dele. A razão é que ele vai fazer isso, ele vai tirar a igreja, porque ele vai tratar mais uma vez com o povo que ele escolheu, Israel. O plano dele não se cumpriu. Então ele ainda tem um plano para Israel, é bem claro. E parte desse plano é de purificar Israel. Israel não é pura hoje. Então, os 7 anos da tribulação tem outros propósitos também. Mas um dos propósitos é de tirar o pecado e impureza. E nesse ponto, no fim da tribulação, cada judeu, cada um do povo de Deus vai ser verdadeiramente parte do povo de Deus. Cada judeu vai abraçar Jesus Cristo. Os que não abraçaram Cristo, os não eleitos, os que não fazem parte da remanescente, eles vão morrer durante a tribulação. Então eu fiquei maravilhado que essa é a parte do plano de Deus que eu não entendi. Eu não entendi esse mistério. Quando eu li isso, eu parei e orei e agradeci a Deus pela grandeza do seu plano. Eu falei, Romanos tem tudo. Deus colocou seu plano perfeito ao decorrer da história, e eu louvei a Deus. Isso é exatamente o que Paulo fez. Mesmo que ele escrevesse esse livro,
ele até também maravilhou na grandeza de Deus, grandeza do seu plano perfeito. Agradeça a Ele pelo plano perfeito dele, o plano da redenção de humanidade que nós temos estudado até esse ponto no livro de Romanos, porque isso encerra essa parte sobre a redenção da humanidade, que é o plano de Deus, e a gente vai entrar num outro tópico daqui um pouquinho, mas não antes de Paulo mesmo terminar louvando a Deus pelo seu plano perfeito. Página 68.d, seu plano para manifestar sua sabedoria. Esses últimos 3 versículos, 4 versículos, são apenas um louvor a Deus pelo seu plano. E como 56 fala em Romanos 11, 33 a 36, quando entendemos o plano de Deus, só podemos responder através de adoração. Deus abre nossos olhos nesse momento para refletir sobre o teu plano maravilhoso, tua grandeza, tua sabedoria, seus juízos e seu plano. Porque realmente nós reconhecemos, como Paulo aqui, que esse livro não foi escrito pela sabedoria de Paulo, porque Paulo não era tão inteligente que podia escrever esse livro. Foi inspirado por ti, foi direcionado por ti, porque teus planos são perfeitos. E Paulo reconheceu isso, e nós queremos curvar perante ti e reconhecer tua grandeza também. Colocamos isso perante o Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Então, semente 56 fala, quando entendemos o plano de Deus, só podemos responder através de adoração. Depois de escrever esses primeiros 11 capítulos de Romanos, expondo o plano de Deus, o próprio Paulo teve que parar e louvar a Deus pela grandeza e sabedoria do seu plano perfeito. Isso deve ser a nossa resposta também. Então, Paulo, como eu posso imaginar que ele estava falando essas palavras para um escriba que estava copiando para ele. E Paulo, durante esse tempo falando disso, quando ele refletiu o momento do ponto final do plano de Deus, ele transbordou com esse louvor. E felizmente o escriba escreveu esse louvor por nós, sob inspiração do Espírito Santo, e a gente podia juntar com Paulo nesse louvor. Então, no exercício de perguntas, eu coloquei, faça uma revisão de todos os conceitos de Romanos. Louve a Deus usando esse trecho. Então, quer dizer, volta no começo, onde tem o esboço desse livro, e reflete sobre tudo que temos aprendido até esse ponto. Louve a Deus usando esse trecho aqui. Use esse próprio trecho, as palavras aqui, para louvar a Deus, depois de fazer uma revisão do plano de Deus. Passe um tempo com seu parceiro, louvando a Deus pelo seu plano. Use esse trecho para isso. Então, como ele colocou aqui, e esse grito de maravilhar, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, quando ele fala profundidade, é uma coisa que tem muita profundidade, é uma coisa que não tem fim, que quer dizer uma fonte infinita. Então, ele colocou 3 coisas aqui, uma coisa que não tem fim, no sentido que nunca pode acabar. Ele falou primeiramente da riqueza, a profundidade e a riqueza. Então, sua sabedoria é profunda e rica, quer dizer que isso indica que rica indica uma plenitude, a palavra pode ser traduzida assim. Então, a sabedoria é profunda e rica. O plano até para a criação. Então, ele está falando da grandeza desse sabedoria, desde a criação até tudo. A ideia dessa palavra de sabedoria indica seu plano em que ele faz tudo. Aí ele falou também que
também o conhecimento dele é profundo e rico. É gnosis, o conhecimento ou a familiaridade com tudo. Quer dizer, isso mostra sua onisciência sobre todas as coisas. Não há limite do seu conhecimento ou sua sabedoria. Daí ele falou também quão insondáveis são os seus juízos. A ideia de juízos é que os decretos e os propósitos de Deus. Então, ele está avaliando do propósito de Deus e planos e os decretos que Deus fez em termos de judeus e toda a redenção de toda a humanidade. Os caminhos, ele falou, são inescrutáveis. A ideia dessa palavra é que você pega os pegados na areia, você pode traçar o percurso daquela pessoa e ver para onde aquela pessoa foi. Então ele está falando, você não pode traçar os caminhos dele, você não pode traçar e entender os caminhos dele. Quer dizer que nenhuma sabedoria humana podia traçar. A ideia do caminho é o plano, e isso é relacionado com o decreto. De fato, a palavra insondável e inscrutáveis são a mesma coisa, é além da compreensão do ser humano. Por isso, eu gosto de orar antes de cada semente, porque o ser humano é incapaz de entender essas coisas. E mais uma vez ele gritou e falou quão insondáveis e inscrutáveis são seus juízos e caminhos. Quer dizer, os planos e a direção de vida que Deus tem é uma coisa que é incompreensível para o ser humano. É além da capacidade da pessoa entender. Então, Paulo aqui está admitindo sua inabilidade até de entender completamente as coisas que ele escreveu nesse livro. E ele fez uma pergunta e eu coloquei uma afirmação em vez de uma pergunta. Ele fez 3 perguntas aqui. No versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? A palavra que ele usou para mente é nous, ou essa é a maneira de pensar, também implicando. E a resposta é ninguém. Ninguém conhece, ninguém entende a mente do Senhor, a sua mentalidade, sua maneira de pensar. E ele fez mais uma pergunta. Ele fala, quem foi o seu conselheiro? Um conselheiro é uma pessoa que sabe mais do que o outro e dá conselho e direção para aquela pessoa. Então, a ideia é que ninguém é capaz de instruir a Deus. Então, ninguém conhece a mente ou ninguém pode instruir a Deus. Essas são 2 perguntas separadas. E a terceira pergunta que ele fez aqui versículo 35 fala, quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? A resposta dessa pergunta é ninguém. Então, aqui ele está jogando a mesma pergunta que foi de Jó. Ninguém existiu antes de Deus. Ele é a fonte das todas as coisas. Então, é possível para alguém dar para Deus algo que não veio dele? Então, ele falou que quer dizer alguém deu para Deus para ele restituir para as outras pessoas? E a resposta é não. E a implicação disso é, de novo, o aspecto de conhecimento, mas toda criação, ninguém deu a Deus. É impossível para você dar alguma coisa a Deus, porque tudo que você podia dar a Deus foi dado a ti por Deus. Então, a resposta é ninguém. Daí ele fez a última parte aqui. Ele falou a fonte de tudo, porque ele falou, porque dele, de ele indica, dele significa a fonte. A palavra que ele usou, ek, então a ideia de ek significa que vem dele. Então, que ele é a fonte das todas as coisas. Ele está explicando disso. E por meio dele, ele não somente é a fonte das coisas, mas ele realiza todas as coisas. Ele usou a preposição dia lá, indicando que ele é o que realiza as coisas. E para ele é o propósito de coisas. As coisas é para o benefício dele, são todas as coisas. Daí ele fala,
A Ele, pois, a glória eternamente. O aspecto da glória é que é um louvor, mas está atribuindo o brilho e a essência de todo o seu caráter pertence a Ele. Então, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, e Ele possui essa eterna glória. Somente Ele que tem a glória para a eternidade, que pertence a Ele. Observação. Essas perguntas e exclamações estão direcionadas à soberania do plano de Deus. Paulo não tinha nada mais para falar. Ele então louvou a Deus pelo plano de salvação para nós e para Israel. Ele ficou maravilhado nisso. Esse é um bom ponto de terminar esse trecho, porque essencialmente a parte doutrinária do livro de Romanos termina com esse ponto aqui. Essa é a essência do livro. O resto é uma exortação prática, coisas muito importantes para nossas vidas que vêm depois disso. Então vamos agradecer a Deus por isso. Deus, nós queremos primeiramente confessar que a tua sabedoria e teu conhecimento são ricos e insondáveis para nós. Nós queremos confessar que teus juízos, teus planos, teus decretos e tudo que o Senhor tem decidido são coisas além da nossa habilidade de compreender. Nós queremos confessar, Deus, que tu és soberano sobre todas as coisas, que nós reconhecemos que nós nunca podemos servir como seu conselheiro, nunca podemos exigir nada de ti, porque tu és a fonte de todas as coisas, tu és a fonte da sabedoria e tudo, porque nós não recebemos, nós não podemos dar nada que não recebemos, nós não podemos entender nada que o Senhor não mostra para nós. Nós queremos confessar, como Paulo aqui, que tu és a fonte de todas as coisas, tu és o que realiza todas as coisas, aquele que realiza todas as coisas, tu és o fim de todas as coisas, o propósito, porque esse mundo, esse plano de salvação que o Senhor mostrou para nós, não centraliza em nós, os seres humanos, nem os judeus, mas centraliza na tua pessoa. E nós te louvamos por isso. Colocamos tudo isso perante o Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem mostrado. Em nome de Jesus. Amém.